Graça e paz com os irmãos. Amém? Bênção, né? Da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. Aleluia. Louvamos ao Senhor pela vida das irmãs aí tão dedicadas. Essas bênçãos que são essas crianças no reino do Senhor. Amém? Vamos compartilhar a palavra, vamos olhar aí no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Acharam? Texto bíblico. Nós vamos ler o versículos de 1 a 5. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Porém tu, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. Amém? Abaixa a tua cabeça. Senhor, a tua palavra é espírito e vida. E ao lermos e compartilhar a tua palavra, precisamos vivenciar e sentir o teu espírito e vida nas nossas vidas também. Sermos fortalecidos, renovados, avivados a cada dia pela tua palavra, que nos exorta, nos auxilia, nos encoraja, nos dá ânimo e nos faz continuar avante. Venha abençoar a minha vida, Senhor, que estou compartilhando esta palavra, e todos nós, para que possamos aprender dela, porque tu és bom e a tua vontade é que sejamos sábios na tua palavra para poder viver plenamente o evangelho de Cristo nas nossas vidas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de 2 Timóteo foi uma das últimas cartas, a última carta que Paulo escreveu. Já estava perto da morte, já. E ali ele sentia necessidade de falar muitas coisas e orientar muitas coisas. E ele está orientando ali o jovem Timóteo a permanecer firme e observar algumas coisas, né? Então ele clama a ele, conjuro-te, eu peço-te, né? Incessantemente, né? Perante Deus e Cristo Jesus, né? Que vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação do seu reino. Um dia o reino de Deus virá plenamente com glória. E assim como antes da vinda de Cristo se esperava o Messias, o Salvador, e parecia que estava longe a sua vinda, mas chegou o dia dele vir. Um menino se nos deu, menino nos nasceu, né? E ali, os homens que andavam na região das trevas viram uma grande luz. Chegou o momento do Messias se manifestar e o Cristo veio e foi entregue por nós. E ali uma grande obra após a sua morte e ressurreição iniciou na face dessa terra. E nós somos fruto dessa obra de um pouco mais de 2000 anos atrás. E para que esse evangelho se estabelecesse, houve homens e mulheres que trabalharam arduamente, entregaram as suas próprias vidas para que o evangelho chegasse hoje aqui. E não só esses que nós conhecemos tanto, lemos a vida de Pedro, de Paulo,
de Barnabé, de João e tantos quantos a palavra do Senhor nos mostra, muitos outros que nós não conhecemos. Muitos outros que o nome nem nos vem à mente. Pode ser um Paulo, mas não esse Paulo de Tarso. Pode ser um Pedro, mas não esse Pedro que foi chamado por Cristo para ser um discípulo. Quantos homens e mulheres, quantos copistas que copiavam os pergaminhos à mão, as cartas de Paulo à mão, e procurando ser absolutamente fiéis à escrita, para que hoje nós pudéssemos ter a integridade da palavra do Senhor. E quantos que choraram, e quantos que oraram, e quantos que morreram por amor do Evangelho, que nós não saberemos os seus nomes, mas o Senhor sabe. E o Senhor tanto sabe que Ele e nós temos um nome especial no céu, gravado numa pedrinha branca. E o dia diz lá em Apocalipse que um dia nós conheceremos esse nome guardado especialmente para nós. Homens e mulheres anônimos, mas que foram fiéis. Homens e mulheres que prestaram atenção em servos do Senhor, servas do Senhor, que os orientaram a guardar a palavra e observar aquilo que tem valor, observar aquilo que tem sentido no reino e não aquilo que a nossa própria carne dá como valor. Existe uma medida certa para todas as coisas, e a medida de todas as coisas está em Cristo. Amados, a gente tem ideia de algumas coisas, mas não conhece profundamente. Mas quem conhece mais de automóveis ou de máquinas qualquer, se existir uma corrente dentada, ela tem que seguir exatamente o formato do dente que ela vai encaixar. É perfeito. É perfeito. Quando um carro nosso quebra, é que alguma coisa está errada naquela máquina. Ela não está funcionando adequadamente. E o reino de Deus, amados, ele é perfeito. O Evangelho, ele é perfeito. E Deus, ele quer, não existe um outro Evangelho, como Paulo disse lá em Gálatas. Me admiro que vocês, conhecendo esse Evangelho, estão passando para outro Evangelho, que é alguém com pessoas que vos estão inquietando. E nós podemos fazer a pergunta, mas como podemos passar para outro Evangelho que não o Evangelho de Cristo? Sim, é possível. É possível porque Paulo falou isso em Gálatas. E se ele nos orientou, é possível. Se ele orientou os irmãos de Gálatas, é possível. E como nós poderemos avaliar a nossa vida para não cairmos nesse risco? O Senhor também mostrou o seu caminho, assim como o caminho da corrente dentada que segue o curso exatamente dela. Assim, a palavra de Deus nos mostra o caminho que está na Bíblia Sagrada e nos Evangelhos. Se nós seguirmos a Bíblia, o que a Bíblia nos fala integralmente, não tem como nós errarmos esse caminho. É impossível nós errarmos esse caminho, porque é o próprio Deus que nos orienta e nos dá os passos para nós não errarmos. E assim, Paulo, sabendo que estava partindo dessa terra, ele tinha necessidade de orientar as pessoas que ainda estariam aqui, ministrando e pregando o Evangelho. E ele fala isso para Timóteo, que ele deveria pregar a palavra, ele deveria insistir, seja no tempo oportuno, seja num tempo que não seja oportuno, mas ele tinha que corrigir, repreender. Olha a palavra, corrigir. É quando percebe-se um erro, você corrige.
Quando o pastor vem à igreja, ou ministra na igreja, ou ele vem, por exemplo, numa reunião de obreiros e ministra de acordo com a palavra do Senhor, quantas coisas nós corrigimos na nossa rota? Porque, nossa, quantas vezes eu já ouvi irmãos e irmãs falando assim: nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha ainda percebido isso. Por isso que é importante a correção. A correção, ela nos, assim como nós corrigimos os nossos filhos, né? E eu, um dia desse, na escola, eu estava falando, porque lá os meninos gostam muito de pegar umas coisas uns dos outros, pegar estojo da bolsa do outro, ou às vezes passar a mão em alguma coisa. E nós estávamos conversando que às vezes isso ocorre até mesmo entre adultos, né? Que são mão leve, né? Acha, é bonitinho, eu vou levar, mas não é dele. E a gente estava conversando isso na escola e eu disse assim: a minha vida de crime durou muito pouco tempo. E hoje já devo ter contado, mas nem todos os irmãos sabem. Eu devia ter uns 6 anos, sim, não lembro a idade, obviamente, mas eu era muito pequenina. E a minha mãe pediu para minha irmã, e naquele tempo chamava venda, quitanda, né? Que a gente ia para comprar as coisas. No caso era uma quitanda. A minha mãe pediu, deu uma lista para minha irmã, que eu não vou lembrar da lista, obviamente. Mas eu lembro da linda pera que eu vi na banca. Uma pera linda, sabe, amarelinha, madurinha. Eu simplesmente peguei a pera e levei embora. Aí minha irmã não deve ter visto, óbvio, né? Aí minha mãe, tirando as coisas da sacola, falou assim: Marisa, você comprou uma pera para Liliana? Aí minha irmã disse assim: eu não, mãe. E essa pera de onde veio? Eu falei: eu peguei. Mas como você pegou? Não precisa dizer o sabão que a minha mãe me passou e falou assim: Marisa, vai com ela devolver a pera e faz ela pedir desculpa pro quitandeiro. Que vergonha. Mas valeu. A correção da minha mãe valeu, né? Então, isso é corrigir. Dói às vezes um pouco, mas a correção é para o nosso bem. E nunca, uma correção, ela nunca é correta quando nós pensamos de uma forma agressiva. A minha mãe, como muitos, poderia ter me batido, não poderia? Não tem muitas mães e pais que fazem isso, poderia ter até me espancado e poderia ter me dado uma grande revolta. E às vezes a gente pensa que Deus é um pai espancador, que Ele quer corrigir assim. Às vezes a gente escuta a palavra dizendo: ai, tá vendo porque ele tá sofrendo, porque ele fez isso. Vê Deus como espancador. Deus não é espancador, amados. Deus nos corrige em amor. Ele nos mostra e nos constrange, mas Ele nos mostra o caminho. E o importante é que nós aprendamos. E o Senhor tem os seus meios de nos ensinar. Mas lembre-se disso: o nosso Deus não é um pai espancador. Ele é um pai amoroso, que Ele corrige a quem ama. E Ele diz: repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, né? Vocês sabem que a palavra longanimidade, né? É um ânimo longo, é uma paciência longa. Você tem muita paciência, é um ânimo longo de exortar. Nunca cansar-se de exortar, mas sempre na doutrina. É dentro da doutrina que se exorta. Agora nós vamos chegar nesse ponto que é importante e depois eu vou falar para as pessoas que irão ouvir esta palavra. Versículo 3 diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então a exortação do nosso irmão Paulo para Timóteo é que ele pregasse a palavra, exortasse, orientasse, tivesse muita paciência com tudo, porque ele já advertia que haveria tempos, e esses tempos ocorreram durante todo o período da igreja, em que as pessoas cercassem de mestres segundo as suas próprias cobiças. É um Deus segundo eu quero. E você que está ouvindo a palavra de Deus, você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por Jesus. Esta é a verdade. Então não procure religiões que venha satisfazer o teu próprio ego ou as tuas necessidades humanas, que são tantas. Quantas necessidades nós temos, mas não busque a Deus em religião. Busque a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Aonde você estiver, no lugar mais deserto ou no lugar mais cheio de gente, não importa. Se você clamar o nome de Jesus e na sua alma desejar conhecer o Senhor e Salvador, Ele se apresentará para você. Tenha certeza disso, porque a palavra diz que Ele não aguenta. Ele derrete quando Ele vê um coração contrito. É igual mamãe e papai olhando as crianças na apresentação, não é? Chora de ver as coisinhas tão lindas. Nosso coração derrete de alegria de ver os filhos cantando, ou os filhos fazendo coisas para nós. É delicioso. É assim Deus, Ele é um Pai amoroso. Quando Ele vê um ser humano se derretendo e dizendo, como aquele homem que estava lá no templo, e dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ele batia no peito, e o Senhor disse: ele saiu justificado, e não o fariseu religioso. Então, onde você estiver, por pior que seja a tua condição, por mais sujas que sejam as tuas vestes, como foi ministrado há pouco tempo aqui, não me lembro o irmão que ministrou, mas eu lembro desta palavra que é tão bonita no Velho Testamento, quando o Senhor fala para aquele sacerdote que estava com as vestes sujas: troca as vestes, aleluia. Ele disse: troca, e o Senhor quer te dar vestes limpas e novas, e Ele quer jogar no mar do esquecimento todos os teus erros e todos os teus pecados. E mesmo que você venha para Jesus, não pense que você virá perfeito, porque enquanto você viver nessa terra, você é imperfeito, irá errar, mas a Bíblia também mostra o caminho para isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós vivemos num mundo injusto e às vezes cometemos injustiças, mas o Espírito Santo é aquele que trabalha nos nossos corações para repararmos e corrigirmos a nossa rota, aleluia. E Ele diz que essas pessoas vão cercar-se de mestres, querendo ouvir o que a carne quer ouvir, querendo ouvir o que a carne quer ouvir. Amados, eu posso dar inúmeros exemplos, mas eu digo só uma coisa. Imagina uma mãe, hoje se comemora Dia das Mães, né? Em alguns países do mundo, e nós também se comemora.
O bem mais precioso de uma mãe é um filho. Todo mundo sabe disso. É o bem mais precioso que nós temos, são os nossos filhos. Imagina uma mãe que perde um filho. Que dor profunda, inigualável. Imagina nesse momento de dor que a pessoa está sofrendo, ali encontra uma pessoa que diz assim: ah, o teu filho morreu, mas ele quer falar com você. A pessoa não conhece Jesus, ela está angustiada. Aí ela vai atrás de ouvir alguém que está dizendo que ouviu a voz do filho morto. E a pessoa está desesperada. Ela quer ouvir o quê? Um acalento para o seu coração de mãe. Ela não está buscando Deus. Dou outro exemplo, uma pessoa que está na miséria, ou uma pessoa que está passando por um problema financeiro, e eu lembro até hoje que isso aconteceu praticamente na minha família. A minha sobrinha ainda é casada com uma pessoa que é um empresário ainda, tem um pouco contato. Mas eu me lembro que é isso há muitos anos atrás mesmo, muito mesmo. Eu era jovenzinha, mas a gente já era cristão, já tinha os filhos. E um dia esse moço foi na minha casa junto com a minha sobrinha, e ele estava indo numa igreja que pede muito dinheiro, né? Não preciso dizer que é universal. Ele estava indo lá e ele começou a ir. Eu falei: glória a Deus, está indo, o que importa é que escute o evangelho. Mas aí ele veio, né? A minha sobrinha falou, e ele veio na minha casa. Aí começou a falar tudo que ele tinha dado para a igreja. Porque ele estava num buraco financeiro. Ele estava num buraco financeiro. E foi ensinado para ele que se ele desse, o buraco financeiro dele ia passar. Ele estava precisando de quê? De dinheiro. Ele foi buscar um Deus segundo as suas necessidades. É igual a mãe que perdeu o filho. Aí ele foi na minha casa nessa época, empolgado, falando um monte de coisa. E eu disse: o que eu vou falar, Senhor, para que ele não perca fé em Jesus, mas ao mesmo tempo ele seja observador das coisas que ele está indo. Eu falei assim: eu vou só te falar uma coisa. Se um dia você se decepcionar com homens, porque a igreja é formada por homens, mas a palavra de Deus, ela é única e verdadeira. Saiba que a sua decepção será com homens, porque Deus é perfeito. Falei mais ou menos nesse sentido, que isso já tem mais de 30 anos atrás, eu não vou lembrar o que eu falei, mas dito e feito aconteceu. Dito e feito, essa pessoa não viu o seu buraco financeiro ser coberto. O que aconteceu? Vazou dessa denominação e nunca mais quis ouvir falar do evangelho. Mas na verdade nunca foi convertido. Buscou um paliativo, buscou uma solução para a sua vida. Assim como nós vemos as pitonisas dos lugares, aqui faz-se a amarração do amor. Venha, venha, que o teu namorado, a tua namorada vai voltar. Queridos, isso são religiões. E as pessoas que buscam para si nunca encontrarão o verdadeiro Deus. Porque Deus não está no alarde. Deus não está no barulho. Deus não está na tempestade forte. Deus não está no dinheiro. Deus não está nos grandes templos. Deus está onde há um coração contrito que o busque. Onde tiver um coração contrito, seja ele de voz baixinha, seja ele gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o Senhor está olhando o coração dele, porque é ali que o Senhor vai. O Senhor vai ali, amados, no coração. Então, Paulo está falando: cuidado.
sabe? Prega uma palavra, cuidado com a sã doutrina, porque as pessoas vão se entregar a fábulas. Sabe o que é fábula? É um conto curto que tem um fundo moral por trás. Toda fábula tem um fundo moral por trás. Por isso que as fábulas enganam bastante, como uma religião bacaninha, né? Porque ela tem uma moral por trás. Fábula. Cigarra e a formiga. Quem não já viu essa fábula conhecida? A formiga, e você sabe que essa fábula, ela tem um cunho muito perigoso, ideológico. Porque ela mostra que quem canta passa fome. E que quem trabalha 24 horas por dia tá bem, né? Então a formiga trabalhou e a cigarra cantava. Chegou no inverno, a cigarra não tinha juntado nada e foi procurar a formiga. E a formiga disse assim: ah, é? Tem vários finais dessa história, mas o final verdadeiro é: ah, é? Você cantou o inverno inteiro? Então vive da sua comida agora, do seu canto. E fechou a porta e a cigarra morreu de frio. Que lindo, né? Que lindo, né? Bem amoroso. E mostra uma coisa, ela tem uma ideologia por trás. Parece bom, o que passa é a moral. Se você trabalha, você tem. Se você não trabalha, você não tem. É essa a moral. Mas tem outras coisas por trás dessa moral. Tem a falta de amor por trás dessa moral. Tem o desrespeito para as pessoas que trabalham de uma forma diferenciada. Nem todos vão trabalhar em fábrica. Nem todos vão trabalhar como professor. Nem todos vão trabalhar como advogado ou engenheiro. Muitos vão trabalhar recolhendo lixo e outros vão trabalhar cantando, interpretando nos teatros. Então, não é só quem trabalha de uma forma que pode ter. Então, essa fábula tem umas distorções, e toda fábula tem. E o evangelho, quando começa a ser pregado como fábula, ele traz distorções graves por trás. E é o que eu falei agora recentemente do marido da minha sobrinha. Uma fábula que foi dita utilizando o evangelho, utilizando a palavra: dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso a palavra diz, não é verdade? A pessoa pega o texto e ela diz: dá o que você não tem, que aí a tua fé é maior ainda. Tem cheque especial? Dá cheque especial pela fé. Vai lá, dá. O que mais? Se tem um carro? Dá teu carro. A palavra não diz isso. Você não vai encontrar em nenhum lugar da palavra do Senhor que vai dizer isso. Inclusive diz: você deve dar a medida daquilo que você tem. E o Senhor, aquele que sonda o coração, sabe. E nós ouvimos agora, um pouco antes, a irmã Sônia falando daquela mulher que no gasofilácio depositou as suas 2 moedinhas, que era o que ela tinha. Mas ela não fez isso para mostrar para ninguém. Ela fez isso com um coração grato ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz: o que você dá com a tua mão direita, a esquerda não veja. Nós não precisamos tocar trombeta e balançar o nosso cheque, como algumas igrejas têm a lista dos dizimistas. E quanto eles dizimaram, sabia que existe isso? Existe. Não queremos esse exemplo para nós. Não queremos para nós. Então Paulo está dizendo para ele prestar atenção, porque as pessoas vão se entregar à fábula. Tu, porém, suporta, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque esse é um trabalho de um evangelista, ser forte, né? E ele, voltando no versículo 3, né?
tempos em que não suportarão a sã doutrina. Então eu preciso ler para você aqui, depois nós vamos voltar em Timóteo, vou até deixar o papelzinho aqui. Nós vamos ler aqui em Colossenses, rapidamente. Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses. Você pode dizer assim, mas o que é a sã doutrina? Haverá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina. Então eu vou ler, são alguns versículos, mas eu vou ler rapidamente para você entender o que é a sã doutrina, né? Então ele diz aqui, no versículo 13, a excelência da obra de Cristo Jesus. Colossenses 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Começamos a sã doutrina. Vivemos no império das trevas. O Senhor, um dia nós nos arrependemos, um dia nós confessamos os nossos pecados, um dia nós recebemos a Jesus como nosso Senhor suficiente e Salvador. Aí Ele nos tira do império das trevas, da escuridão, e nos coloca num lugar. Que lugar é esse? O reino do Filho do seu amor. Nós estamos em Cristo agora. Você não vê. Você olha para a sua vida, o mesmo você que está chegando perto do Senhor e parece que você nunca será como aquele irmão, aquela irmã. Para com isso. Não olhe as aparências, olha a tua vida com o Senhor. É só isso que você tem que ver. Você não tem que olhar a aparência de ninguém. Quem cuida de mim, cuida do pastor, cuida de cada irmãozinho, aqui é o Senhor. Aí ele diz assim, no qual esse império, né, esse império, aliás, o reino do Filho do seu amor, que nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados. Ele pagou a nossa dívida, Estamos quites diante do Senhor. E ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E aí Ele vai transcorrer sobre uma questão fortíssima, filosófica, que é a existência de Deus no mundo. Jesus estava com Deus criando o universo, e o verbo era o verbo vivo. Quando o Senhor disse haja luz, o fazer foi Jesus. Quando o Senhor fez separação dos céus e da terra, Jesus estava ali presente, criando todas as coisas. Esse mesmo verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, aleluia, vimos a sua glória, e Ele morreu por nós, para nos dar vida, e a partir desse momento nos transporta para outro lugar, e você sabe o motivo da sua existência, aleluia. A vida passa a ter sentido, e Ele está sobre tudo, sobre tronos, soberanias, principados, potestades. Ele está sobre todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, amados. A Bíblia diz que um dia esses céus serão enrolados, eles deixarão de existir, e o Senhor está preparando para nós novo céu e nova terra. Acredite na palavra do Senhor, porque ela é a verdade, aleluia. E ali o Senhor está dizendo que em Cristo Ele é o caminho, e nele tudo subsiste. Sabe por que tem sol? Todos os dias nós temos o sol, mesmo que nós não o vejamos, porque o tempo está nublado. Sabe por que nenhum meteoro gigante destruiu a terra? Sabe por quê?
Nenhuma catástrofe terrível veio sobre o planeta Terra, porque Jesus está sustendo todo o universo na sua mão até aquele dia. Aleluia! Isso é a sã doutrina, meus amados. Isso é a sã doutrina. Porque aprove Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude. E Ele fez a paz através do sangue da sua cruz. E através dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e nos céus. A morte de Jesus trouxe reconciliação. Por isso que a criação geme e chora. Não tem gente que fala com planta, ele não é louco não. Não é, a planta pode não ouvir a tua voz. Mas a planta, ela tem vida, ela tem existência. Os bichos têm existência. Deus é o Criador da vida, Ele fez todas as coisas. Por isso nós temos que amar o planeta. Temos que cuidar do nosso planeta e a nossa casa, cuidar dos animais, cuidar dos bichinhos. Todas essas coisas, o Senhor fez essa bênção, né? Que Ele trouxe essa reconciliação de todas as coisas. E Ele diz assim: a vós outros, terminando já, a vós outros que outrora eres estranho, inimigos no entendimento, inimigos, eu fui inimiga no entendimento. Um dia eu sei que se a gente abrisse o testemunho para todos dizerem, o dia que aceitaram Jesus, vai ter muitas histórias das mais diferenciadas, das mais lindas possíveis. E eu era inimiga de Cristo, de Deus, porque negava a sua existência. Então quando nós negamos, isso eu era inimiga, eu não conhecia. Mas um dia, Ele me tocou. Ele abriu os meus olhos, como Ele abriu os teus. E Ele quer abrir o teu também. Porque Deus não discrimina ninguém. Raça, cor, tipo de pecado, nada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e desanimados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Querido, você serve um Deus que tem um jugo suave. Ele não é um pai espancador. Ele não quer o teu mal. Ele não quer o mal da humanidade. Ele chora como Jesus. A gente está falando uma metáfora, claro. Quando Jesus entrou em Jerusalém, lembra? Que ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas aquele que é escolhido. Ele chorou. Quando ele também disse: Pai, na cruz perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Deus é amor. E no dia que se chama hoje, Ele está te dando essa oportunidade. Ele está estendendo a mão para você e diz: vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. É isso. E ele finaliza aqui em Colossenses, que é lindo, como lição de casa, leia lá em casa, o capítulo 1. Não vos deixe afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Conselho para você e para mim, meus queridos: não vos afaste da esperança do evangelho. O evangelho está te dando esperança. O evangelho é um evangelho de esperança. Aleluia. Aleluia. Então é isso, queridos. E nós possamos fazer como Paulo, já no fim de carreira. Ele disse: quanto a mim, já estou me oferecendo como libação. Já sabia que estava chegando a hora. Combati o bom combate.
completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Eu quero, amados. Eu quero. Vamos permanecer firmes na fé e na sã doutrina. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Vamos chamar a banda para tocar o último cântico e depois o pastor vai orar por nós. Amém. Tu és digno de
abençoado nessa noite, dá um glória a Deus. Você sentiu que Deus falou com você hoje? Então dá um aleluia também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos culto na quarta-feira, então faça um esforço para vir nos cultos de quarta também, né? Não seja um crente domingueiro, só vem de domingo na igreja, vem de quarta também. E na quarta-feira agora, a preletora, a pregadora seria a pastora Rosa, né? Mas ela convidou missionária Carmen, que veio lá da Espanha, né? Para pregar aqui na quarta-feira. Então, venha ouvir uma mensagem poderosa aqui em nome de Jesus na próxima quarta, amém? Ergue a sua mão ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Oh glória, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te acompanhe de volta para a tua casa. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor te livre das doenças e das enfermidades. Que o Senhor multiplique as tuas finanças. Que você seja abençoado, próspero em tudo que colocar a sua mão. Em nome de Jesus, quem crê e recebe, diz amém, amém.